O Milagre da Manhã, Introdução. Minha história e porque a sua é a que importa. Existem apenas duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Albert Einstein. Milagres não são contrários à natureza, mas sim ao que sabemos sobre a natureza. A vida começa a cada manhã. Joel Osteen. Vamos agora entender a história do Howell Roth e como ele desenvolveu o milagre da manhã. No 3 de dezembro de 99, a vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado. Eu havia passado os últimos 18 meses me tornando um dos representantes de vendas mais produtivos de uma empresa de marketing, avaliada em 200 milhões de dólares, quebrando recordes dentro dessa empresa e ganhando mais dinheiro do que eu jamais imaginara estar naquela idade. Era apaixonado pela minha namorada. Tinha uma família que me apoiava, os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Seria possível dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. 23 horas e 32 minutos, dirigindo a 112 km por hora na autoestrada 99. Tínhamos saído de um restaurante e nos despedido dos nossos amigos. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no banco do passageiro. Eu não. Eu estava totalmente desperto, olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em estado de euforia pela agitação da noite, o sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora no meu Ford Mustang branco, novinho em folha, apenas 2 horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Eu havia sido ovacionado de pé pela primeira vez e estava exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse. Mas minha namorada dormia, portanto não dava para falar com ela. Considerei ligar para os meus pais, mas era tarde, eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter ligado. Mas não tinha como saber que aquele momento seria a minha última oportunidade de falar com os meus pais. Ou com qualquer pessoa durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não me lembro de ter visto os faróis de uma enorme picape Chevrolet vindo na minha direção. Mas eles estavam. Em um simples instante do destino perverso, a enorme picape Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio com meu pequeno e incomparavelmente menor Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta, as relevantes melodias de Tchaikovsky embalando nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, guinchando enquanto se retorciam e quebravam. Os airbags do Mustang inflaram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do Mustang foi empurrada para a faixa à minha direita, transformando a porta do lado do motorista em um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um Saturn Sedan, conduzido por um jovem de 16 anos, colidiu com a minha porta a mais de 100 km por hora. A porta foi amassada contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura de metal do teto cedeu sobre minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem sustentação. Meu braço esquerdo foi quebrado, rompendo o nervo radial no antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu húmero perfurou a pele atrás do bíceps.
Minha pelvis recebeu a impossível tarefa de separar a dianteira do Saturn da console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em 3 lugares diferentes. Finalmente, meu fêmur, o maior osso do meu corpo humano, se partiu ao meio e uma extremidade perfurou a pele da coxa e fez um buraco na calça preta que eu usava. Sangue por toda parte, meu corpo destruído, meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo se desligou, minha pressão sanguínea parou e tudo ficou preto, enquanto eu mergulhava no coma. Você só vive 2 vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate chegaram usando suas ferramentas. Os bombeiros removeram meu corpo ensanguentado dos destroços. Nesse momento, eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater, parei de respirar. Clinicamente, morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate. Trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de 6 minutos, tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo. Eu respirava oxigênio limpo. Felizmente, estava vivo. Passei 6 dias em coma e despertei com a notícia de que eu poderia nunca mais voltar a andar. Depois de 7 semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a caminhar de novo, recebi alta aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma agora ex-namorada, sim, que terminou comigo lá no hospital. A vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredito ou não, isso ia acabar sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos em que eu não conseguia evitar me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar o controle da minha vida. Em vez de reclamar como as coisas deveriam ser, eu decidi aceitá-las como eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não tivessem acontecido comigo. Em vez disso, eu me concentrei 100% em fazer o melhor com o que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, investi energia em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos, para descobrir como dar a outros o poder de fazer o mesmo. E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando toda a responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Baseado na minha crença de que as coisas acontecem por um motivo, mas que é minha responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias das existências, eu acabei usando o meu acidente para produzir um retorno triunfante. No ano 2000, é um ano que começa comigo deitado numa cama de hospital, quebrado, mas não derrotado. Ele termina totalmente diferente, apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa, sentir pena de mim mesmo. Retornei ao meu posto de vendas na Cusco. Tive o melhor ano da minha carreira. Terminei em 6º lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de venda ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava, em sentido físico, mental, emocional e financeiramente, do meu acidente. Em 2001, tendo aprendido algumas lições da vida inestimáveis com a minha experiência, chegou a hora de transformar a minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Então, eu comecei a dar palestras, a compartilhar minha história em escolas de ensino médio, nas faculdades. A reação dos alunos e professores foram esmagadoramente positivas. Sim, eu embarquei numa missão de criar impacto nos jovens. Meu bom amigo John Berghoff me encorajou a escrever um livro sobre o meu acidente para inspirar mais os outros em 2002. Portanto, arregacei as mangas tão rápido quanto comecei e parei. Não sou escritor. Redações do ensino médio já eram bastante desafiadoras e agora um livro, depois de diversas tentativas que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador,
Frustrado, não parecia ter um livro no futuro. Mas terminei no top 10 da Cutico pelo segundo ano consecutivo. 2004, para experimentar meu desempenho em liderança, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento da Cutico. Nossa equipe terminou em primeiro lugar na companhia, quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono também atingi o meu marco mais alto de vendas pessoal, fui incluído no hall da fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que queria lá, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos últimos 2 anos. Ah, também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis. Eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa certa. Fevereiro de 2005. Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cutico, cheguei a uma percepção dolorosa. Eu jamais atingira meu potencial. Ai, com certeza, ganhar alguns prêmios, quebrar alguns recordes de vendas. Mas, observando da minha cadeira, enquanto os 2 funcionários com melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual que a Cutico oferecia, o cobiçado Rolex, me dei conta de que eu jamais me comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesma se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez eu ia dar tudo de mim. Em 2005, apesar do ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de venda de todos e estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que minha obrigação de escrever aquele livro era compartilhar minha história com o mundo. Eu trabalhei 365 dias seguidos, vendendo, escrevendo, com um nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que eu jamais fizera, me arriscar além do meu dolorosamente confortável limite da mediocridade, na qual eu operara a vida inteira para me tornar extraordinário. No final do ano, eu atingi meus 2 objetivos, mais que dobrando meu melhor ano de vendas, terminando meu primeiro livro. É oficial. Sim, tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2006. Meu primeiro livro, Taking Life Head On, How to Live the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, quer dizer, como olhar a vida pela frente e criar a vida dos seus sonhos, ficou em 7º lugar na lista de best-seller da Amazon. Então, o inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties e ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados. Eu não. Se há algo que eu aprendi com meu acidente de carro é que não faz sentido ficar remoendo ou me sentindo mal quanto a aspectos das nossas vidas que não podemos mudar. Então, eu não entrei nessa. Também aprendi que, ao nos concentrarmos no que podemos aprender com os desafios e na maneira como utilizamos para agregar valor à vida dos outros, a gente pode transformar qualquer adversidade em vantagem. Portanto, foi o que eu fiz. Agora, em 2006, com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, eu me tornei acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios, quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos me perguntou se eu poderia ser coach dele. Concordei, acabei adorando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu os resultados imensuráveis em sua vida e seus negócios e eu me apaixonei por ajudar outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas. Mas isso está tão alinhado com o propósito de vida que corri atrás, de todo modo. Meu negócio de coaching decolou, passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores, donos de empresas. Pouco depois fiz a minha primeira palestra paga ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América para ser palestrante de destaque em conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócio formadas, sobretudo por vendedores, gerentes, executivos desde 98, eu decidi que, com meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial e apelido de seu amigo Hal, impactar a juventude era o caminho a seguir. Então, eu comecei a dar palestras, a compartilhar minha história. Em 2007, outra coisa aconteceu. A minha vida desmoronou. A economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Da noite para o dia, minha renda caiu pela metade.
Meus clientes não tinham como arcar com as despesas de coaching. Eu não conseguia pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa. Tinha uma dívida de $425.000 e estava devastado, mental, física, emocional e financeiramente. Atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão desesperançoso, oprimido, deprimido. Sem saber como consertar minha vida mais uma vez, busquei desesperadamente respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários, até encontrei um coach, mas nada funcionou. 2008, o ano que minha vida começou a mudar. Enfim, confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins. Eu havia sido bem-sucedida em manter a situação em segredo até aquele ponto. A pergunta dele: você está fazendo exercícios? Minha resposta: mal consigo levantar da cama de manhã, então não. Comece a correr, ele disse. Vai te ajudar a se sentir melhor, a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado. No entanto, por isso segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida se tornaram um ponto de virada na minha vida. Eu tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal, que esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que eu precisava ser, para solucionar meus problemas e mudar a minha vida. Por mais incrível que pareça, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida se transformaram tão rapidamente que eu a chamei de meu milagre da manhã. Outono de 2008. Continuei a desenvolver o meu milagre da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono, pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, inclusive eu. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coaching que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram a amigos, familiares e colegas de trabalho. De repente, comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e Twitter os seus milagres da manhã. 2009. Sem sombras de dúvida, meu melhor ano até então. Me casei com a mulher dos meus sonhos. Ficamos grávidos, demos à luz a nossa filha. Posso dizer nós? Ou isso é coisa só de mulher? Meu negócio de coaching estava prosperando. Eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou. Eu vinha fazendo palestras, transmitindo mensagens fundamentais em escolas do ensino médio, faculdades e em conferências corporativas sem fins lucrativos. O milagre da manhã se espalhou como um incêndio florestal. Eu recebi e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando a sua vida. Sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor forma de fazê-lo. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou um escritor, mas sou esforçado. Como meu bom amigo Romácio Fulcher costuma dizer, sempre há uma maneira quando você tem motivação. 2012. O livro que você tem nas mãos, ao qual dediquei mais de 3 anos da minha vida para escrever, Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas, por fim, foi publicado. Fiquei impressionado quando ele não apenas se tornou o best-seller número 1 da Amazon, como no primeiro ano de publicação tornou-se um dos livros mais bem cotados da história da Amazon. Hoje, com mais de 500 resenhas, com média de 4,7 de 5 estrelas. O mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. A vida das pessoas estava sendo transformada e funciona para todos os tipos de indivíduos, de dona de casa a CEOs. O Milagre da Manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área da sua vida, ou melhor, literalmente todas as áreas de sua vida, encarando sua vida. Compartilho minha história com você para revelar o que pode ser superado e conquistado, não importa onde você esteja na vida neste instante, ou quanto seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que eu sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto,
ter ouvido que jamais voltaria a andar, ficar quebrado, me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã? Então, não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que tenham te impedido de conquistar tudo o que você deseja para você. Nenhuma. Zero. Nada. Acredito que seja crucial abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é uma prova de que tudo mesmo, que a gente precise superar ou queira conquistar é possível, não importa as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e se recusar a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau do poder pessoal que você precisa para mudar ou criar tudo o que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. A culpa determina quem está em dívida por algo. A responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era o responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em dívida, tudo que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado, fazer da nossa vida exatamente o que a gente quer que ela seja, começando por hoje. É sua vez. Esta é sua história. Saiba que, onde quer que você esteja nesse instante de sua vida, é nesse lugar, ao mesmo tempo passageiro exato, onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser, a fim de criar a vida que deseja. Mesmo quando a vida é difícil, desafiadora, especialmente desafiadora. O presente sempre representa uma oportunidade para a gente aprender, crescer e se tornar melhores do que jamais fomos. Você está escrevendo a história da sua vida. Nenhuma boa história deixa de ter seu herói ou heroína superando a sua cota de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Como não há restrições nem limites para onde a sua história pode ir, o que você quer que a próxima página diga? A boa notícia é que você tem capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando agora, neste instante. Não estou dizendo que você precisa trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, criar tudo o que você desejar, se transformando na pessoa capaz de fazer isso. É disso que esse livro trata. É para ajudar você a se tornar uma pessoa, a pessoa que você precisa ser, para criar o que você deseja ter. Não há limites. Então vamos lá. Aqui ele aconselha pegar uma caneta e marcar as passagens em destaque, sublinhar, circular, para relembrar. Isso vai te ajudar a ter tudo de forma organizada para poder criar a vida que você desejar. Então, o próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início.